Mal, qual foi o impacto do M4J nessa tua vida como DJ? Olha, o M4J ele começou assim com uma brincadeira, sem pretensão nenhuma, e a gente, sei lá, conseguiu coisas que eu não imaginava. Eu fiquei amigo através da cantora Laura Finocchiaro. Ela me apresentou o cara que estava produzindo os discos dela, que é o Franco Júnior. O Franco Júnior é um músico, ele é tecladista, produtor musical. Ele inicialmente era, depois a banda RPM, depois do tecladista Schiavon, quando ele saiu, o Franco Júnior que foi o cara que cobriu, ele ficou com o RPM um bom tempo. E aí a Laura Finocchiaro estava produzindo umas coisas que ele me apresentou o Júnior. E aí foi o primeiro cara que eu comecei a entender como produzir a parte de estúdio, foi ele que me deu muito toque, eu aprendi muita coisa com ele. E aí a gente começou a fazer música junto. Você trazia a ideia intelectual e ele apertava o botão. E ele manipulava tudo. E com o tempo ele foi me ensinando, né? E aí ele falou de dois outros amigos que ele também estava fazendo trabalho junto, que era o Manuel Vani e o Marcel SK. Ele falou, tem dois amigos que estão fazendo música eletrônica também, vamos fazer uma coisa com eles? Eu falei, vamos, assim, sem nenhuma pretensão. E aí surgiu o M4J. E aí o M4J, eles queriam fazer coisas no início, sei lá, coisas que estavam ouvindo, DJs tocar. Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, que ninguém está fazendo? Mas o quê? Sei lá, vamos pensar, vamos pesquisar. E a gente começou a pesquisar música. Aí eu acho que foi o Manuel que falou, e se a gente começar a colocar influências de coisas brasileiras, mas coisa bacana, vamos pesquisar, sei lá, o melhor da MPB, que não é tão comercial, ritmos. E aí a gente fechou o martelo e falou, não, vamos fazer M4J eletrônico com influências de músicas brasileiras. E aí a gente fez uma pesquisa grande, desde forró, macumba, baião, escola de samba, bateria, e aí começou a rolar o M4J. O que a gente fez? Tinha muitos samples autorizados ou não autorizados, ou vocês As retocavam? As duas coisas. Alguns foram autorizados, outros a gente deu uma camuflada ali. Que legal! E aí o que aconteceu? A gente falou, como é uma coisa muito diferente, qual gravador vai querer lançar isso? Porque realmente não tinha nada parecido na época, ninguém tinha feito isso ainda. Tinha, sei lá, na época, Capricórnio, 20 Hz, que é uns alemães, eles tinham feito uma bateria ali de escola de samba com eletrônico, né? Mas basicamente era isso. E aí a gente falou, então vamos criar nosso próprio selo, que foi o Tropic Records, para lançar esses discos. A gente fez o Tropic Records, prensado na Inglaterra, distribuído na Inglaterra, vinham poucas cópias para o Brasil. Aqui no Brasil ninguém entendeu direito no começo. Saiu primeiro lá? Antes da Trama? Antes da Trama. Caramba, eu não sabia. O primeiro single do Tropic Records, o primeiro single do Tropic Records caiu na mão do Carl Cox. O primeiro artista que o Carl Cox tocou foi uma música minha que saiu no Tropic Records, que era DJ Momol, This is Tropic. E aí o Carl Cox tocou, cara, aí explodiu. Ele tocou, botou num set dele que saiu na Mixmag, teve uma gravação ao vivo dele tocando em Ibiza, no Space de Ibiza, e a gravação do set saiu depois na Mixmag de graça na revista. Aqueles CDs mixados e tal. Putz, isso é muito legal. E aí ele colocou a minha música, Mal This is Tropic, no CD que saiu. Depois disso, explodiu. Foi o primeiro single da Tropic ou a Tropic já tinha um catálogo? Não, esse foi o primeiro single, o que ele colocou foi o primeiro. Nossa, que legal. Foi o número 1. E aí depois a Tropic lançou 15 discos, eu acho, e aí depois eu caí fora. E aí depois que o Carl Cox tocou e teve essa repercussão toda, cara, aí explodiu. A gente foi chamado para tocar em vários festivais fora, a gente tocou. Como é que chegou na Trama, Mal? Porque é muito icônico aquele disco, o álbum Verde, né? Verde. Aquele álbum é muito icônico pro Brasil. Aliás, se você quer realmente falar de música eletrônica do Brasil, você tem que ouvir esse álbum com a participação do Mau Mau. E como é que chegou na Trama? Você se lembra? Lembro. É o seguinte, o Bruno E, que ele criou um subselo da Trama, que era o Samba Louco. E o Bruno E, a gente chegou a fazer uns trabalhos junto, assim, de produção. A gente produziu uns trip hop junto. O Bruno E lançou um álbum, foi o primeiro álbum de trip hop do Brasil.
E aí ele me convidou para fazer uma música com ele. A gente fez uma música em parceria e lançou nesse álbum aí de trip hop, que era um subselo da Trama. Depois, com o tempo, que o M4J já começou a fazer mais sucesso, a gente começou a tocar fora, a gente foi fazer apresentações fora do Brasil com o M4J. E um dos integrantes, o Manuel, ele era super amigo do Miranda. E o Miranda que faleceu já, né? E o Miranda que levava os artistas para a Trama. E aí foi a convite do Miranda. Um dia a gente lá no estúdio fazendo som e tal, o Miranda apareceu no som para conversar com o Manuel. Aí ele ficou ouvindo nossas músicas. Meu, diferente isso. Vamos lançar isso. A gente está lançando aqui no nosso próprio selo. Não, vamos lançar na Trama. Tá bom, vamos. Aí a gente fechou um contrato de 3 álbuns, sendo que a gente só lançou 2 e depois quebrou o contrato. Foi através do Miranda. Deu uma grana, Mal? Deu uma grana, cara. Pra época, assim, foi bem bacana. Não só pela grana... E deu muita mídia, né? Deu muita mídia, porque a gente depois fez videoclipe, passou na MTV, a gente concorreu na MTV. Foi bem bacana, assim, a Trama, na época, né, ela conseguiu um efeito bem bacana, porque... eu lembro que saiu o M4J, saiu depois o Ramilson Maia. O Ramilson Maia teve um disco icônico também do Patife. Do Patife. Pô, foi muito legal. Eles começaram a lançar vários artistas e coisas que abriu bacana, assim.